Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Vamos falar só do Liverpool. Ah, que FSG ruim! Ah, que FSG incompetente, né? Nossa, o que deve ter de gente, o que deve ter de língua queimada. Eita, que cheiro de queimada, meus amigos! Tudo é língua de torcedor do Liverpool queimada com FSG, meus amigos. Rapaziada, ó, vamos falar de Isaac. Isaac, 200 milhões de libras. Guerri e Milos Kerkez, meus amigos. Vocês viram o preço? Vocês viram o preço? Aí os torcedores do Real Madrid, não, tem que pagar a multa pelo Carreiras. Se é pra pagar a multa do Carreiras, irmão, compra o Kerkez. O Kerkez saiu mais barato que o Carreiras, que a multa do Carreiras. Eita, FSG incompetente, hein? Ei, FSG incompetente. Rapaziada, Isaac, Guerri e Milos Kerkez, meus amigos. Novo jogador do Liverpool. Ei, FSG incompetente. Deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Saiu hoje aí para membros, ó. Eles estão no mercado, O'Reilly e Partey. E esse jogador que só perde pro Wirtz e só perde pro Musiala em algumas métricas. Fique à frente do tempo. Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e a opção via Pix na descrição. É nóis. Rapaziada, vamos falar do Liverpool. Como assim, Isaac? 200 milhões de libras. Vamos lá, rapaziada. Antes de falar de Isaac, ó, tem um sentimento dos clubes da Inglaterra, dos top clubes, ó, que o Frankfurt vai aceitar menos do que essa pedida maluca de 100 milhões de euros pelo Ekitike. Talvez 80, 90. E é o justo, né? Mas aliás, é o justo não, mais perto do justo, né? Então, ó, Liverpool está na corrida, ele é um dos nomes na lista e pode ser um pra ficar de olho. Eu acho que depois do Isaac vem o Ekitike. Se você analisar o estilo de jogo, eu acho que vem o Ekitike. Belezinha? Isaac, meus amigos, tá? Eu não quero falar ilusão, porque da última vez que eu falei ilusão do Liverpool não deu muito certo, né? Chegou aí o Florian Wirtz. Mas esse caso aqui do Isaac, vamos lá, rapaziada, ó. Não criem expectativas. Mas, ó, por exemplo, esse negócio aqui, ó. Teria que ter uma proposta muito acima de 150 milhões de libras pro Newcastle começar a negociar o Isaac. Nós não estamos falando aqui do novo recorde britânico. Nós estamos olhando para algo que vai chegar perto de 200 milhões de libras. Luke Edwards. Primeiro, rapaziada, ninguém vai pagar isso aqui. Cara, eu acho que nem a Arábia Saudita... Cara, a Arábia Saudita... Nem, sei lá. Enfim, a Arábia Saudita eu queimo a língua, né? Mas ninguém vai pagar isso aqui. Ninguém. Cara, tipo assim, eu não acho que o Wirtz vale isso aqui. Pra mim, o preço do Wirtz era aquele mesmo, 150. Passou de 150 já era loucura. Aí, ó, pra você ver. Então, outra coisa, esse Luke Edwards aqui, ele é torcedor do Newcastle. Não se esqueçam disso, porque se realmente essa saga do Isaac esquentar, ele é torcedor do Newcastle. Ele... Você vê pelo jeito que ele noticia que ele é torcedor. Ele é torcedor. Então não se emocione. Agora, em relação ao Isaac, eu acho que é mais ou menos isso aqui mesmo. Perto de 150 milhões de libras. O Newcastle não quer vender, gente. O Newcastle vai fazer jogo duro por qualquer jogador. E outra coisa, o Newcastle tem Champions League, 3 anos de contrato. Eu não acho que ele vai forçar. E mesmo se forçar, o Newcastle tá na posição que tem 3 anos de contrato. Então, é muito complicado. Não se iludam. O Isaac é muito complicado. Bem complicado de tirar ele do Newcastle. Belezinha? Então, ó, aí em relação ao Marc Guerri, que o Marc Guerri é um dos nomes, ó. Se ele for pro Liverpool, o que eu falei ontem, ele vai querer, ó, certeza de time principal, de time titular, ó, ser um cara regular na titularidade e concordar um valor com o Palace não vai ser fácil. Cara, o Palace recusou 70 milhões de libras, pacote em janeiro. Por isso, cara, que tem repórteres, ó, já saiu notícias que o Palace, existe até a possibilidade dele sair de graça. Por exemplo, o Palace tá negociando com o Diomandé. Tá negociando com o Diomandé. Já é um cara pra... Quando você vê isso aqui, já tá talvez se preparando. Agora, o preço dele hoje, rapaziada, faltando um ano de contrato, 40, 45 milhões de libras. É o preço dele. Passou disso, eu já acho que é loucura. Cara, 45 assim, ó, estourando. Estourando. Agora, o Crystal Palace tem Europa League. Ele sabe que ele é titular no Crystal Palace. Vai jogar a Europa League, vai ter calendário, vai ter minutagem. Ele, tipo assim, rapaziada, o Marc Guerri não tem um desespero de sair do Crystal Palace. Porque todo mundo gosta dele, já é um jogador estabelecido na Premier League, jogador de seleção, ele só precisa estar jogando bem. O Tuchel ama ele. Porque, cara, rapaziada, pode falar o que quiser do Tuchelino da Zótica, mas ele sabe identificar zagueiro bom. Olha a zaga dele, Christensen, o Rudiger. Você pode criar um argumento brutal que o Rudiger se tornou o Rudiger depois que o Tuchel assumiu o Chelsea. Ali foi realmente a rampa do Rudiger e começou a jogar demais. Então o Tuchel sabe ver zagueiro bom. E ele sabe, se eu jogar bem, se eu performar aqui no pequeno Palace,
eu vou ser convocado. Então, pra ele sair pra Chelsea... Cara, gente, ó, isso não vale só pro Liverpool, não, tá? Isso vale pra Chelsea, pra... Peguem o meu vídeo quando sair uma especulação dele em relação ao Arsenal. Eu vou falar a mesma coisa. Ele não vai sair pra ser banco. Isso é fato. Ele não vai sair pra ser banco. Esqueçam isso. E se ele for, é porque o Liverpool prometeu pra ele titularidade e uma rotação bem pesada. Bem pesada. Tranquilo? Agora, como o Fabrício Romano fala, né? Ele é um dos nomes que tem na lista. Outra coisa, lista, né? Então, com certeza, o Liverpool não trabalha só com o nome. Você vê, os caras estavam Shequi, mais de olho no Vitz, aí tem o Vitz, aí dispensou o Shequi, aí essa especulação de Akliud, porque o Liverpool vai perguntando no mercado. Tranquilo? Então, Marc Guéhi, gente, se você falar pra ele, irmão, você vai jogar, vou te garantir aqui, 3.000 minutos. 2.500 a 3.000 minutos. E eu vou pagar 40 de libras pro Palace. Eu acho que sai negócio. Agora, se o Liverpool, gente, outra coisa, garantir minutagem não é um negócio tão simples. Ah, fala aí. Não, não é assim não. Aí você se queima no mercado. Então, se você prometer, você tem que cumprir. No futebol, isso é regra. Não prometa Coca e entregue Fanta. Aí você vai se queimar. E o Liverpool sabe que ele é jogador pra ser titular. Ele é jogador pra chegar e jogar. Agora, como até falei ontem, se existe alguma ideia de jogar com 3 zagueiros, ele joga muito bem pela esquerda, ele quebra um galho muito bem quebrado, vamos dizer assim. Em relação ao Isaac, novamente, não se iludam, é complicado, belezinha? Agora esse negócio aí de 200 milhões de libras, também não leve pro coração. Como falei, esse repórter aí, ele torce pro Newcastle. Agora sim, meus amigos, fechado, Milos Kerkez é novo jogador do Liverpool, meus amigos. 40 milhões de libras, o justo. O justo. Meus amigos, se falava de 50 de libras, calma aí com essas pedidas aí, 50 milhões de libras. Eu falava, cara, eu gosto dele. Pra mim, é a melhor opção. Tanto que eu tretei com a torcida do Real Madrid e, pô, eu acho o Kerkez melhor que o Carreiras. Cara, Premier League ready e tudo mais. Mas também se falava de 50 milhões de libras, pausa aí, calma, né? Vamos se empolgar com o preço, não. É pra você ver, ó. 40 milhões de libras. 46, 47 milhões de euros. 3 milhões de euros abaixo da multa do Carreiras, que eu acho que não é melhor do que ele. Aí o torcedor do Real Madrid paga a multa. Não vale a multa, velho. Eu falava, se é pra pagar a multa do Carreiras, compra o Kerkez. Não é não? Olha isso aqui pra você ver. E meus amigos, FSG, Richard Hughes, só paga o justo. Negociação limpa, clean, pagou um valor justo. Meus amigos, ó, 47 milhões de euros. O Frimpong foi 40 com impostos. Pronto, o Frimpong foi 40 com impostos. Kerkez, adaptado à liga. 21 anos, futuro pela frente, jovem, disponível, encaixa na ideia de jogo, titula 47. É o preço de mercado. Já vem com o padrão Premier League, tudo mais bonitinho. Ótima negociação, valor justo, eu acho que é um valor que todo mundo sai feliz. O Nemalfi faz lucro. Liverpool, contrato lateral esquerdo muito bom. Pra mim, hoje, o melhor no mercado, é bom deixar claro, no mercado, né? Porque o Nuno Mendes não tá no mercado. É um dos melhores, pra mim, no mercado hoje. Se você analisar pronto, nem questão de potencial, porque eu ainda acredito muito no potencial do Miguel Gutierrez. Mas questão de pronto, o melhor no mercado é o Milos Kerkez. É o Milos Kerkez. E meus amigos, ó, novamente, em relação a Kerkez, traz a necessidade de um 9. Esse papo aí de, ó, você tem Frimpong, Kerkez, você tem 2 ótimos cruzadores. Agora, zagueiro, né? O Cansar foi vendido, a gente vai falar também de zagueiro, mas eu acho que o Liverpool também não pode ir na próxima. Tem tempo, né, gente? Tem tempo ainda, tem tempo na janela. O Liverpool não pode ir sem o 9 pra janela. Porque, cara, se você contrata Kerkez e Frimpong pra jogar com falso 9, é isso que você tá fazendo, ó. Com os dois. Você tá fufu eles. Fazendo assim, uma linguagem bem franca. Porque são ótimos jogadores pra cruzamento, pra pisar na área, pipipi. O Frimpong é porque ele pisa muito na área naturalmente, mas o Kerkez, por exemplo, o Kerkez não é o Gutierrez que vem, ou até um Zinchenko, por exemplo, um Altinohi, por exemplo, que, nossa, vê aqui no meio campo, eu acho que você pode desenvolver isso nele. Vocês vão ver no próximo trecho. Ele tem potencial pra aprender, mas ele não faz isso ainda muito bem, que é o pisar no meio campo, vir por dentro. O Kerkez é lateral, que é um lateral ortodoxo, né? Aquele lá, ultrapassagem, pá, e dá pace ali pela ponta, que abre o campo, cruza a bola na área. Pra cruzar, é bom você ter uma referência pra colocar a bola na rede, né? Enfim, rapaziada, Milos Kerkez, novo jogador do Liverpool. Próximo trecho é falando mais do jogador. É nóis. Meus amigos, se você tá vendo esse trecho, significa que Milos Kerkez é novo jogador do Liverpool, meus amigos. Kerkez contratado, segundo aqui o Fabrício Romano, o Liverpool tá preparando pra selar o acordo com o Bournemouth. Foram negociações
bem suave, né? O Richard Hughes, já conhece o pessoal lá do Bournemouth, o jogador queria muito, né? O Fabrício Romano tinha falado que ele mal podia esperar pra ir pro Liverpool, porque, cara, eu acho que eles estão... O Kerkez está vendo que eles estão construindo, né? Arne Slot, Frimpong, talvez o Wirtz. Quando eu tô gravando esse vídeo, o Wirtz não tá 100% fechado ainda, tá? Então, o Liverpool tá realmente montando um elenco bem interessante, né? Uma vibe muito interessante. Em relação a preço, eu quero jogar o preço quando tiver 100% fechado. Mas se fala aqui, ó, um pouco acima de 40 milhões de libras. Pra mim é o justo. Tendo em vista Frimpong, lembra que falava de 50 milhões de libras? Ei! Calma, né? Rapaziada, uma análise esportiva não interfere na financeira. 50 de libras. Espero que não seja 50 e que eu queime o vídeo depois, né? Mas eu achava muito caro. Mas enfim, 40 e pouco ali com os bônus, tá mais do que justo, tá muito bem pago. Negociações suaves aí do Liverpool com o Bournemouth, Milos Kerkez. Era uma posição, gente, obviamente, durante a temporada, tinha aqueles momentos que, até já gravei sobre isso, que faltava um fator X ali pro Liverpool, um algo a mais, talvez um punch a mais. O 9 também fez muita falta, mas o 9 a gente sabia, o Darwin Núñez vai ser vendido, deve contratar outro. E tipo assim, mas eu acho que a posição, o ano inteiro, a posição que talvez mais falhou foi a lateral esquerda, foi o Robertson. O Robertson não fez uma temporada tão consistente. Grande, tipo assim, alguns gols bobos o Liverpool levou pro vacilo do Robertson. O Tsimikas quebra um galho, é um bom reserva, é um bom soldado, mas não tinha que ter alguém pra aumentar o nível, trazer armas novas, trazer pulmão, trazer punch. Aí, rapaziada, trazer punch. Aí que vem dar uma pegada em relação ao Kerkez. Ah, BC, porque ele é ruim ofensivamente? Não. Ele é bom ofensivamente. Meus amigos, primeira coisa, o que me preocupa do Kerkez no Liverpool é ele vai jogar um pouco mais preso? Porque, gente, o Liverpool contratou o Frimpong. Agora, se o Liverpool, por exemplo, colocar um zagueiro pela direita, porque é um dos testes que o Arne Slot fez, o Ansah por ali, Joey Gomes por ali, mas se jogar com o Frimpong, gente, ele vai ter que jogar mais preso. O Kerkez. Ele pode fazer muito o que o Nuno Mendes faz, por exemplo. Vocês já viram como é que o Nuno Mendes joga no PSG? Quem é que tem carta branca pra subir? É o Hakimi. Vocês viram na final da Champions, né? O Kerkez, ele vai ter que fazer algo muito parecido com aquilo ali. Cara, muito parecido não, talvez idêntico com aquilo ali. Você vê o Nuno Mendes bem mais preso, ele sobe mais. Vamos comparar os mapas de calor na final. Ó, eu vou pegar um jogo pra vocês, que foi um jogo que isso ficou muito, muito discrepante. Foi a final contra o Reims, na Copa da França. Não, porque não, contra o Reims não serve não, porque o time lá é muito bloco baixo, ó. Nuno Mendes, ó, bem mais preso, ó. Avança, mas ó, bem mais preso o Hakimi. Brau, ó. Olha como ele avança, pisa na área, ó. Bem avançado, entendeu? Vem, pisa aqui no meio campo. Contra o Reims aqui, ó, Nuno Mendes. Ó, bem mais preso aqui, ó. Porque aqui, ó, o time aqui é bloco baixo, tá? O Reims, ó, bloco baixo. Ó, o Hakimi. Brau, olha aqui, ó. O Hakimi praticamente, ó. Pronto, é realmente aqui mesmo, ó. O Hakimi praticamente um segundo atacante, tá vendo? Então, ó, olha como o Nuno Mendes aqui já joga um pouco mais preso. Dá pra ver aqui, ó, o mapa de calor dele. Então, rapaziada, se o Liverpool jogar com o Frimpong, o Kerkez vai ter que fazer algo muito parecido com isso aqui. Aí, rapaziada, vai depender. O que o Arne Slot pode fazer? Ele pode, talvez, prender um pouco mais os volantes. Por quê, rapaziada? Uma das grandes características do Kerkez é o cruzamento. É um dos pontos fortes das armas ofensivas dele. A gente vai falar mais sobre isso. Cruzamento. Com Frimpong e Kerkez, uma coisa que aumenta a necessidade do Liverpool é de um 9. De um 9 na área pra receber esses cruzamentos. Ele é muito bom cruzando bola, o Kerkez. Muito, muito, muito bom. De avançar, de dar pace. Porque outra coisa, o Iraola pedia muito isso pra ele. Irmão, vai, cruza. O Kerkez, rapaziada, ele pode desenvolver como lateral que joga por dentro. Ele pode desenvolver, ele vai dar um punch defensivamente. Intercepta muito, taticamente. Marca alto. Trabalha, joga pro time, correria, corre mudando de direção e... Gente, ele é um... Lembra aquele negócio que o Arne Slot falava de que o Bournemouth é um time que corre muito? Trabalho. Com certeza, uma dessas peças se referia ao Kerkez. O Liverpool vai ter muita pressão com ele, marcando alto. Ele é capaz de marcar alto. Ele é muito inteligente no 1 contra 1. Gente, ele ainda, defensivamente, ele é muito pronto pra idade. Muito pronto. O Kerkez, gente, ele não é tão alto, porque existe aquela questão da gravidade, ó, você vê, ele tem 1,80 m. Ele tá bem ali, então ele consegue, no corpo, disputar,
ele tem aquela leitura. A leitura defensiva dele para um lateral de 21 anos é incrível. A leitura defensiva dele. Como ele marca bem em campo aberto, como ele intercepta muito, como ele lê o perigo e antecipa o perigo. Era isso que zagueiros que jogam pelo Bournemouth, por isso que Hausen impressionou, Kerkez impressionou, o Zarbani nem tanto, mas Hausen e Kerr, pra você ver, todo o lado esquerdo da defesa do Bournemouth tá sendo vendida, porque eles antecipam o perigo. E os grandes problemas do Bournemouth não eram pela esquerda, eram pela direita. Zarbani, Adam Smith, ou quando jogava o Cook lá pela direita, o Cook não é lateral, o que veio do Barcelona não se pagou. Então, ele é um cara defensivamente muito correto, físico. Rapaziada, lá naquela estatística do FBref, até um torcedor que me mandou, ele não é tão alto em tackles, desarme. Por quê? Porque no esquema do Iraola é muito marcação homem a homem. Você avança muito pra marcar, pra você não fica muito de bloco baixo esperando. Você não joga muito tempo assim. Você vai pra roubar a bola, interceptar. Não é muito desarmar. Ele não é um lateral muito acostumado a jogar de bloco baixo. Ele não é um cara a jogar de bloco baixo, bloco médio. Ele não é, por exemplo, um Calafiori, do Arsenal, um Gvardiol. Não, ele é um lateral ortodoxo mesmo. Lateral na definição da função. Então ele é aquele cara que ele avança, ele vai marcar alto, ele tá solto pelo campo. Por isso que ele lê muito bem, ele ocupa muito bem o espaço dele, ele não deixa tantos buracos. Defensivamente, ele pra mim é um baita prospecto da lateral esquerda. Ofensivamente, força, velocidade, ultrapassagem, cruzamento, ele pode vir por dentro, só que essa parte dele de vir por dentro, ali, gente, colar por dentro é esse aqui, ó, essa movimentação aqui do Hakimi, ó. Ó, não, esse aqui não, esse aqui não. Ó, esse aqui, ó. Esse facão aqui por dentro, ó. O Kurela faz, ali o Calafiori também faz pelo Arsenal. Esse facão ali por dentro. O ponta vai e cai e abre mais o campo. Às vezes o volante adversário tem que acompanhar, se não acompanhar o lateral. Se ele tiver talento, quem faz isso muito bem, o Doug do Tottenham faz isso muito bem. Essa passagem por dentro que ele vai ter que desenvolver. Eu não sei se o Arne Slot é esse cara que gosta de usar esses laterais muito por dentro. Porque ele teve Gertrude, que era mais zagueiro. Aí ele teve o Hatman, por exemplo, o Hatman, que é o do Feyenoord, que trabalhou com o Arne Slot, era muito mais esse cara, se você pegar o mapa de calor, ó. Deixa eu ver aqui, 22, 23. Ó, não, tá aqui, ó. O Hatman também pisava por dentro, só que não entrava tanto na área, ó. Não era tanta profundidade. Pois é, verdade. Exatamente, O Hatman era o cara que vinha por dentro, pronto, ó. Pronto aí, ó. Mudou a configuração. Eu lembro muito do Hatman, jogo de final de Copa, que o Hatman tava detonando lá pela lateral. Mas o Hatman também é um cara que pisava muito por dentro. Talvez o Arne Slot tire isso a mais do Kerkez. Essa movimentação dele por dentro. Por dentro ali, ofensividade. Porque o Kerkez hoje tá muito... Ele carrega muito bem. O Kerkez ele tem drible ofensivo, ele tem drible. Ele sabe driblar, ele sabe cortar, ele sabe quebrar uma linha. Ele tem uma capacidade técnica de driblar, de quebrar linha, de tudo mais. Só que essa movimentação dele um pouco mais por dentro... Deixa eu até comparar os mapas de calor aqui do Kerkez com o Hatman. Ó, tá vendo aqui mais corredor. Ó, mais corredor o Kerkez. Ó, o Hatman, ó, pisa mais no meio campo do que o Kerkez. Belezinha? Essa movimentação por dentro do Kerkez, isso aí que ele vai ter que aprender. Rapaziada, eu tenho um vídeo aqui, ó, sobre ele, do Kerkez, ó, 28 de junho de 2024. 28 de junho de 2024. Praticamente um ano depois, a torcida do Liverpool ficava falando muito de Sugawara. Sugawara, e o pessoal chuteiro e Sugawara. Aí eu já conheci o Sugawara, mano, ele é um bom lateral para a Eredivisie. Para o nível Premier League, talvez não pro Big Six. Ele é um bom lateral, mas não, pra mim eu não via o teto de elite. O elite ali. O Kerkez não. Kerkez você via. Kerkez você viu o teto de elite um ano atrás. Via que ele já tinha a identidade, já tinha as características de um lateral para chegar na Premier League e jogar. O Benfica teve muito tempo um ano atrás, hein? Atrás dele, o Benfica bateu no contrator, chegou o boneco, agora tá no Liverpool. Você viu aí? Richard Hughes, que também queria o Calafiori lá, também no Kerkez, lá no Bournemouth. Enfim, rapaziada, o Kerkez defende muito bem, ataca muito bem, intensidade, ataca espaço, taticamente muito bom. Muito bom taticamente. Taticamente, moral, falei aqui pra vocês, taticamente muito bom. Ele é muito completo, muito completo. Vamos ver se o Arne Slot coloca mais algumas armas nele aí. Mas, cara, esperem um Liverpool intenso. Esse é o recado do final do vídeo. Esperem um Liverpool intenso, correria, pace, dinamismo, velocidade. Esperem isso.